Se você não vive numa bolha ou numa caverna, sabe que nesses últimos tempos o Irã e Israel iniciaram um novo conflito militar. E isso já não é de se espantar, até porque a guerra e o Oriente Médio são praticamente sinônimos. Sério mesmo, os dois são a tampa e a panela. Mas o que tá deixando a galera com na mão é que uns estão falando que a Bíblia já previu esse conflito, que ele aconteceria, enquanto outros afirmam que isso tudo é só paranoia de crente fanático. Mas o problema é que poucas pessoas de fato entendem as origens do conflito e aonde isso pode nos levar. Nesse vídeo vamos descobrir como esse conflito começou, sua escalada até ao longo das décadas e por que figuras religiosas acreditam que a Bíblia previu tudo isso, com um tom leve, mas sem deixar de lado a profundidade. Pois bem, nos anos 50 e 70 o Irã era uma monarquia sob o Shah Mohammed Reza Pahlavi, pró-ocidente, que era aliado estratégico de Israel, com direito a trocas militares, econômicas e até diplomáticas. Fontes afirmam que os dois países trocavam inteligência e seguiam direções alinhadas antissoviéticas. Era relacionamento de bastidores, não para as câmeras, mas real. O Irã foi o segundo país muçulmano a reconhecer Israel, mesmo anteriormente tendo votado contra a criação do Estado judaico na ONU. Mas na década de 70, o descontentamento com o Shah devido à repressão cometida pela SAVAK, que era a polícia secreta do governo, e a crescente ocidentalização e desigualdade chegou a patamares catastróficos. Isso uniu várias correntes: o clero xiita, a burguesia religiosa, a esquerda e os trabalhadores. É nesse momento que entra em cena um personagem histórico importantíssimo. Ele era o Ruhollah Khomeini. Khomeini era um clérigo xiita que se opunha ferozmente ao regime do Shah Reza Pahlavi. Ele acreditava que o Irã estava se tornando um fantoche do ocidente, especialmente do tio Sam e de Israel, perdendo seus valores islâmicos. E desde a década de 60 já denunciava publicamente o imperialismo, o sionismo e a laicização do país. Por isso foi exilado e passou anos fora entre a Turquia, Iraque e França. Os seus deram início à Revolução Iraniana em janeiro de 78. Em 11 de fevereiro de 79 a revolução estava feita. Khomeini retorna ao exílio, sendo recebido como um messias político. Logo em seguida assume o governo teocrático, tornando-se no líder supremo após um referendo em abril daquele ano. Em pouco tempo eliminou os liberais, calou os comunistas e instaurou uma teocracia xiita, onde a autoridade religiosa suprema controlava o Estado. A transição de um governo monárquico para uma república islâmica foi algo marcante, e essa nova unidade política vinha com um sistema híbrido, elementos democráticos, como eleições para o parlamento, e teocráticos, tendo um líder supremo e um conselho dos guardiões da Sharia. E aí que começou o problema com Israel. Com Khomeini assumindo o poder, o Irã trocou laços por retórica violenta. Assim que tomou o poder, Khomeini rompeu laços diplomáticos com Israel, fechando a embaixada israelense em Teherã e cedendo a Organização pela Libertação da Palestina, e passou a se referir a Israel como o pequeno Satã, em contraste com os Estados Unidos, que era o grande Satã. O Irã deixou de lado o pragmatismo e virou visceralmente contra Israel, embarcando em uma guerra ideológica que viria a durar décadas. Ele transformou a retórica anti-Israel em doutrina estatal e até em cultura. Qualquer tentativa de paz com Israel era considerada uma traição ao Islã. O regime incentivava eventos públicos como o Dia de Quds, Jerusalém, toda última sexta-feira do Ramadã, para promover manifestações contra o Estado judeu. Ou seja, não foi só apenas uma decisão diplomática ou militar. Khomeini teologizou o conflito, transformando-o em parte da identidade do novo Irã. A partir de 1980, o Irã enfrentou um novo inimigo. Esse era Saddam Hussein, o então ditador do Iraque. O bigodudo invadiu o Irã alegando disputa territorial e querendo conter a influência da Revolução Islâmica. E não deu outra, o conflito brutal que durou 8 anos, com o uso de armas químicas, milhões de desvividos e pessoas feridas, e enormes prejuízos econômicos. Durante o conflito, os Estados Unidos passaram a apoiar o Iraque de Saddam Hussein, mesmo ele sendo um ditador brutal. Israel, embora preocupada com Saddam, forneceu armas ao Irã secretamente, no início. Inclusive, veio escândalo Irã-Contras com os Estados Unidos. Isso mostrou a ambiguidade da geopolítica, mas depois se alinhou contra o regime iraniano. A coisa apertou ainda mais naquele meio tempo quando Israel invadiu o Líbano em 1982. Em resposta a isso, surgiu o Hezbollah, financiado e treinado pelo Irã. Ele se tornou a principal face da influência iraniana e causou confrontos diretos com Israel, aprofundando o conflito. Em 1988, a Marinha dos Estados Unidos derrubou acidentalmente um avião comercial iraniano, matando 290
90 civis. Isso foi o estopim para que Khomeini aceitasse um cessar-fogo com o Iraque. A partir daí, a postura do Irã ficou ainda mais anti-americana e hostil a Israel, como forma de unir o povo contra os inimigos externos. A guerra radicalizou ainda mais o país. O regime se viu cercado, traído, atacado e usou isso para justificar mais repressão interna. O conflito empobreceu o país, mas reforçou a autoridade do clero. Khomeini dizia que o martírio era mais importante do que a vitória. Nos anos seguintes, o Irã passou a influenciar grupos e países no Líbano, Síria, Iêmen, Iraque e Gaza, sempre com uma bandeira clara: resistir a Israel e principalmente ao Tio Sam. Em junho de 1989, o Roland Khomeini foi dessa para melhor aos 86 anos, após uma década de domínio absoluto no Irã. Muitos se perguntaram o que viria a seguir. Haveria uma abertura? Um novo rumo? Não! Seu sucessor escolhido foi o até então pouco conhecido Ali Khamenei, que era presidente da República na época. Para que ele pudesse assumir o cargo de líder supremo, a constituição iraniana foi alterada às pressas, já que ele não era um ayatolá de alto grau como Khomeini era. Ou seja, o sistema teocrático foi moldado para se manter. Khamenei não só herdou o poder, como também herdou a mesma visão hostil contra Israel e os Estados Unidos, mas com uma pegada mais silenciosa, estratégica e pragmática. Ele passou a operar com mais inteligência de bastidor e não tanto como retórica pública. Em 1992, o prédio da Embaixada de Israel em Buenos Aires, na Argentina, foi destruído por uma explosão que matou 29 pessoas. O grupo Jihad Islâmica, braço do Hezbollah, assumiu a autoria. O Irã foi acusado de financiar e coordenar o ataque. 2 anos depois, a AMIA, Associação Mutual Israelita Argentina, também foi atacada com um carro-bomba, desvivendo 82 pessoas, o maior atentado da história da Argentina. Novamente, investigações internacionais apontaram o envolvimento direto no Irã, com a Guarda Revolucionária coordenada junto ao Hezbollah. Esses ataques mostraram que a guerra entre Irã e Israel ultrapassava o Oriente Médio, alcançando inclusive países latino-americanos, onde a comunidade judaica estava presente, e ao mesmo tempo governos eram mais vulneráveis à infiltração estrangeira. A relação entre Irã e Israel passou a incluir ataques a navios mercantes e petroleiros, principalmente no Golfo de Omã, o Estreito de Hormuz e no Mar da Arábia. O Irã acusava Israel de sabotar navios iranianos envolvidos em transporte de petróleo ou armas. Já Israel, por sua vez, acusava o Irã de colocar minas navais, atacar petroleiros de aliados e usar cargueiros civis para transportar equipamentos militares ao Hezbollah e à Síria. Esse evento de confronto é indireto, difícil de rastrear, mas altamente estratégico, pois afeta comércio global, segurança regional e a percepção de poder. Nesse ponto chegamos a um momento delicado, um momento em que a tensão ultrapassou os limites, e desde os anos 90 o Irã vem desenvolvendo programas nucleares com a ajuda da Rússia e, claro, da China, alegando fins pacíficos. Mas Israel e os Yankees acreditam que o objetivo real é fabricar armas nucleares. Em 2015, o Irã e potências ocidentais assinaram um acordo nuclear que limitava o enriquecimento de urânio. Mas em 2018, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, impondo sanções econômicas severas. O Irã reagiu acelerando o programa nuclear e voltando a enriquecer urânio em níveis próximos aos usados para o armamento, o que deixou Israel em estado de alerta. Se nos anos 80 e 90 o embate se dava via atentados e guerras por procuração, no início dos anos 2000 ele se sofisticou. A guerra passou dos campos de batalha para as redes de computadores, os satélites e os códigos maliciosos. Israel, já uma potência tecnológica, passou a usar o cyberespaço como um novo fronte de guerra, ao lado dos Estados Unidos. Foi assim que nasceu uma das operações mais ousadas da história cibernética, o Stuxnet. O Stuxnet é um vírus de computador altamente sofisticado, detectado pela primeira vez em 2010, mas que já vinha agindo secretamente desde pelo menos 2007. Ele foi projetado para atingir infraestruturas industriais específicas, especialmente centrífugas nucleares, como as usadas pelo Irã para enriquecer urânio em suas instalações nucleares. Mas ele não é qualquer vírus. Ele foi feito com precisão cirúrgica, com múltiplas camadas de código, e só ativava sua carga maliciosa quando detectava um tipo muito específico de sistema industrial, os chamados controladores lógicos promulgáveis, fabricados pela Siemens, os mesmos usados na usina de Natanz, no Irã. Ele é um worm, ou seja, um verme digital, um vírus capaz de se replicar por conta própria. Ele se espalha por pendrives infectados e mesmo computadores não conectados à internet podiam ser contaminados.
O seu cardápio incluía infiltração silenciosa, isso era, o vírus se espalhava sem alertar os sistemas de segurança. Também continha sabotagem invisível. Uma vez dentro dos sistemas da usina de Natanz, ele alterava o funcionamento das centrífugas, aumentando ou diminuindo a rotação sem alertar os operadores. Também o feedback falso. Os operadores viam os monitores que tudo parecia normal, enquanto na realidade os equipamentos estavam sendo danificados internamente. E a autodestruição. Essa é a pior. Após cumprir a sua missão, o vírus se autodestruía apagando rastros. Resultado, cerca de 1000 centrífugas nucleares foram destruídas ou inutilizadas, sem um único tiro disparado. Embora o país tenha assumido oficialmente a autoria, diversas investigações jornalísticas e de inteligência apontam que o vírus foi uma operação conjunta entre Israel e Tchulsan, com o codinome Operação Jogos Olímpicos. Israel forneceu um know-how sobre as instalações iranianas e engenharia das centrífugas. Os Estados Unidos forneceram tecnologia, infraestrutura cibernética e parte do financiamento. Foi praticamente uma cooperação digna de um filme de Jason Bourne, mas com programadores no lugar de atiradores. O governo iraniano inicialmente negou os danos, mas depois reconheceu que houve uma sabotagem em Natanz. Desde então, o Irã passou a investigar pesado em sua própria ciberdefesa e contra-ataques, dando início à guerra cibernética bilateral. Hackers iranianos passaram a atacar empresas israelenses, bancos e até hospitais. Grupos como o Charm Kidding e o EPT-34 têm sido ligados à espionagem digital iraniana. Sabe aquele medo que a gente tem de alguém hackear a geladeira ou a Alexa? Agora imagina hackear uma usina nuclear. E não é ficção, isso aconteceu. Se Hollywood filmar, o vilão nem precisa aparecer. Ele está no código fonte. O Stuxnet foi a virada silenciosa no confronto entre Irã e Israel. A partir dele, a guerra nunca mais seria visível apenas com tanques e soldados. Agora, ela podia acontecer em silêncio, com programadores em bunkers, e sem que ninguém ouvisse o barulho até que a usina explodisse por dentro. Até 2024, um conflito se dava por meio de proxies. Em abril, Israel bombardeou um consulado iraniano na Síria, matando comandantes. O Irã retalhou com drones e mísseis, fazendo a história com o primeiro ataque direto a Israel. Em junho desse ano, Israel lançou a Operação Rising Lion, ataque direto a instalações nucleares iranianas. Equipes da Mossad e líderes militares foram alvos, resultando em centenas de pessoas desvividas, com 200 jatos contra instalações nucleares e militares no Irã, matando líderes do IRGC. O Irã retalha com mísseis e drones. Esse foi o primeiro conflito militar aberto direto entre os dois. Agora a pergunta que não quer calar: o que a Bíblia tem a ver com isso? Agora vamos mergulhar em uma camada espiritual, profética e bíblica do conflito entre Irã e Israel, abordando o que muitas interpretações das escrituras apontam como profecias que teriam previsto esse embate moderno. Muitos estudiosos, teólogos e intérpretes, principalmente da linha escatológica, ou seja, voltados ao fim dos tempos, apontam que a Bíblia teria previsto um embate entre as nações que hoje conhecemos como Irã e Israel. Sim, embora os nomes modernos não apareçam na escritura, os personagens proféticos estão todos ali, mas também era conhecido como Império Aquemênida. Essa era a designação do Império Persa, que ocupava o território que hoje é o Irã. Em Daniel 10, versículo 13, o profeta menciona o príncipe da Pérsia como uma força espiritual que o impede de receber a revelação, que diz o seguinte, abre aspas: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Fecha aspas. Mas em Ezequiel 38, aqui a coisa fica mais séria e profética. Esse é um dos capítulos mais citados por quem acredita que a Bíblia profetizou o conflito. Vamos entender. Do versículo 1 até o 6 diz o seguinte, abre aspas: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todo a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do exército do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Fecha aspas. Segundo muitas interpretações, essa é uma profecia de um ataque a Israel nos últimos dias, liderado por uma coligação de nações. Quem seria
quem, segundo os intérpretes modernos? Gog de Magog é um líder militar vindo do norte, o qual muitos associam à Rússia. Pérsia, claro, seria o Irã, Put, a Líbia, Kush seria o Sudão ou Etiópia e por fim Gomer e Togarma seria ou a Turquia ou as repúblicas do Cáucaso. Ou seja, a Bíblia descreveria uma coalizão de países que se voltaria contra Israel em uma guerra final. E a Pérsia estaria no centro dessa coalizão. Mas calma, a parada fica ainda mais sinistra. Ezequiel 38, versículo 19 ao 20 diz que, abre aspas, porque disse no meu zelo, no fogo no meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que temerão diante de minha face os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes serão deitados abaixo e os precipícios se devastarão, e todos os muros desabarão por terra. Para completar ainda, tem os versículos 21 e 22 que falam: porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Ou seja, seria uma guerra apocalíptica, com a vitória divina para Israel. Segundo essa linha de pensamento, não é Israel quem vence, é Deus quem salva a nação. Os que seguem a escatologia pré-milenista dispensionalista, muito comum em igrejas evangélicas nos Estados Unidos e no Brasil, acreditam que o atual crescimento da tensão entre Irã e Israel, inclusive com ameaças nucleares, pode ser o início desse cenário profetizado. A aproximação entre Rússia, Irã, Turquia e outros países islâmicos estariam formando a tal coalizão de Gog e Magog. Alguns até associam a criação do Estado de Israel em 1948 com um marco que iniciou o relógio profético. Pastores como Greg Laurie e John Hagee afirmam que os ataques diretos Irã-Israel marcam o início da guerra de Gog e Magog. Mas há controvérsias. Críticos dizem que profecias são vagas, aplicáveis em muitos eventos. Nem todo mundo interpreta essas passagens literalmente. Muitas linhas teológicas, inclusive católicas e reformadas, veem Ezequiel 38 como uma alegoria espiritual, não como uma previsão geopolítica. Gog e Magog seriam símbolos do mal coletivo. O ataque a Israel representa a constante perseguição do povo de Deus ao longo da história. A vitória divina seria uma metáfora para a salvação escatológica, não uma guerra literal com mísseis nucleares. Do lado judaico, as interpretações também são diferentes. O Talmud e a tradição rabínica também fala de batalhas finais chamadas de Guerra de Gog e Magog, que precederiam a chegada do Messias judeu. O Irã, embora não seja nomeado diretamente, é visto como um dos reinos inimigos escatológicos por algumas linhas ortodoxas. Mas para os judeus, essa guerra final não é centrada apenas no Irã, e sim no mal universal se voltado contra Israel. Agora, o que eu acho de tudo isso? Eu sinceramente não estou aqui para afirmar nada, até porque a minha corrente teológica é a reformada luterana. Então eu acho que talvez, e somente talvez, não seja o fim dos tempos, porque muita coisa pode ainda rolar para dizer que estamos no fim dos tempos. Ainda nesse ano tivemos Mãe de Bebê Reborn, Pastor Mirim, Jogo do Tigrinho dominando, a CPI das bets. Inclusive eu tenho um amigo meu que está viciado nessas bets. Jovens que agem como animais, a Índia ultrapassando o Brasil em saneamento básico, mãe engravidando do filho adolescente. Mano do céu, cara! Ainda tem muito chão pela frente. Muitos falam que por causa dessas coisas que estarem acontecendo é porque já estamos no fim dos tempos. Mas para isso acontecer, o que o filme Idiocracia mostrou, uma grande guerra tem que acontecer. Mas não estamos longe disso. Será? Bem, somente o tempo dirá. Então, aguardem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer e não esquece de se inscrever no canal, para não perder mais nenhum vídeo como esse. E aproveita de assistir esse vídeo que tá incrível, que tá aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado, valeu, falou e fui!